Olá, tudo bem? Sou o Dr. Randall Carteri, da disciplina de Nutrição no Exercício e no Esporte. Nesse vídeo complementar, vamos ver os detalhes dos componentes do gasto energético total diário. Agora, precisamos entender os componentes do gasto energético total. Primeiro, devemos conhecer os determinantes do gasto energético total, que vão ser muito importantes para o nosso cálculo. Vamos começar falando do principal componente do gasto energético total, a taxa metabólica de repouso, que é responsável por cerca de 60% a 70% do total da nossa necessidade de energia. A taxa metabólica de repouso é o mínimo de energia gasta em 24 horas para a manutenção dos processos corporais vitais. A taxa metabólica de repouso tem relação com todos os processos vitais, como o metabolismo de nutrientes, a circulação sanguínea, a manutenção da temperatura corporal e outras funções endócrinas. Ela está diretamente relacionada com a nossa capacidade física e com a nossa massa muscular. Nós sabemos que a taxa metabólica de repouso está diretamente relacionada com a capacidade física e com a massa muscular. O que os estudos mostram é que quanto maior a nossa capacidade física e quanto mais massa muscular nós temos, maior é a nossa taxa metabólica de repouso. Mas essa taxa também pode ser influenciada por outros fatores, como o sexo biológico, sendo geralmente menor em mulheres em comparação aos homens, e ela também pode ser influenciada pela idade, pelo metabolismo hormonal que se modifica com o envelhecimento, além de fatores genéticos. Temos duas formas de estimar a taxa metabólica de repouso: por calorimetria, um método que usa um equipamento específico e que geralmente se usa em ambiente de pesquisa, ou por equações de predição, que é o método que geralmente nós vamos usar na prática. Essas equações têm boa precisão para estimar a taxa metabólica de repouso, mas essa precisão vai variar com a população. Por exemplo, na população geral, temos as fórmulas de Harris e Benedict, de Schofield e de Mifflin como as mais comuns e precisas, enquanto para atletas temos as fórmulas de Cunningham e Chislin, que são as mais utilizadas. Lembre-se que a escolha da fórmula vai variar com as características de nossos pacientes, e quanto mais específica, mais precisa. Além da nossa taxa metabólica de repouso, temos a termogênese adaptativa, que é a energia gasta em tudo o que fazemos que não seja dormir, comer ou praticar exercícios, e é um componente muito variável. É relativamente conhecida também pela sigla NEAT, do inglês Non-Exercise Activity Thermogenesis. A termogênese adaptativa pode ser influenciada por vários fatores além do exercício, e consideramos principalmente as atividades físicas diárias. Outros fatores podem ser considerados, como o estresse mental ou ambiente, o uso de medicamentos e até o ciclo menstrual influenciam no gasto energético. Por isso, devemos nos atentar à rotina e situações específicas de nossos pacientes, e nós vamos usar o fator atividade de acordo com tais características para estimarmos adequadamente o consumo calórico, como vamos ver na parte prática. Agora, vamos falar do gasto energético do exercício físico, que também é um componente muito importante para o gasto energético total diário e está relacionado com o consumo de oxigênio durante a atividade. O gasto energético do exercício é diretamente relacionado com o consumo de oxigênio. Vamos lembrar da aula de conceitos de exercício que o consumo máximo de oxigênio é o principal indicador de capacidade física de um indivíduo. Vamos entender agora como funciona o gasto energético relacionados ao consumo de oxigênio e o que acontece durante o exercício. Vamos lá. Na linha verde, temos o consumo de oxigênio, que está nos níveis de repouso, ou seja, é a nossa taxa metabólica de repouso.
Vamos imaginar que subimos numa esteira. Ao iniciarmos o exercício, temos uma demanda fisiológica elevada, representada pela linha vermelha. Vamos ver a cinética do consumo de oxigênio durante o exercício. O nosso consumo de oxigênio, na linha verde, aumenta aos poucos, não atingindo essa nova demanda de maneira imediata. É quando subimos na esteira e temos aquele desconforto inicial, aquela dorzinha do lado do abdômen, surge até um arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, o consumo de oxigênio vai subindo. Ao mesmo tempo, a nossa frequência cardíaca sobe, a nossa temperatura aumenta e ocorre a liberação de hormônios. Chamamos esse período de déficit de oxigênio, ou seja, diversos processos ocorrem ao mesmo tempo em que o consumo de oxigênio sobe para ficar igual à demanda fisiológica do exercício. E é nessa hora que sentimos que vamos conseguir fazer o exercício. Se é um exercício contínuo, como a corrida em esteira, nós vamos seguir com o consumo de oxigênio igual à demanda fisiológica, o que chamamos de platô de consumo de oxigênio. Agora, veja que interessante. Ao encerrarmos o exercício e ficarmos em repouso, a demanda fisiológica segue elevada, acima dos níveis de repouso. O consumo de oxigênio vai diminuir aos poucos e permanece maior que os níveis de repouso. Chamamos esse período de EPOC, o consumo de oxigênio excessivo após o exercício. O EPOC vai baixando aos poucos para baixarmos a frequência cardíaca, a temperatura, ao mesmo tempo que estamos recuperando o músculo e nossas reservas de energia. Assim, o gasto energético fica maior após o exercício se comparado aos níveis antes do exercício. E isso fica mais elevado por até 24 horas após a sessão, dependendo do exercício e do indivíduo. Agora, o gasto energético do exercício físico é medido em MET, os chamados equivalentes metabólicos. Falaremos mais dos METs a seguir. Nós vamos usar os equivalentes metabólicos para calcularmos o gasto energético do exercício, que está relacionado com o consumo de oxigênio da atividade. A fórmula é simples. Veja na tela. 0,0175 vezes o MET, que é específico da atividade, vezes a massa corporal em quilos do indivíduo, vezes o tempo em minutos da atividade. Mas como vamos saber o MET específico da atividade? Para isso, temos o Compêndio de Atividades Físicas, que é uma tabela que compila os valores de MET que já foram medidos por diferentes estudos. É um material em português que facilita muito a nossa vida e já está nos materiais da disciplina. Por último, mesmo que exista o efeito térmico dos nutrientes e que ele possa influenciar no nosso gasto energético total diário, nós não consideramos esse componente no cálculo, pois ainda não temos fórmulas definitivas para isso. Agora que já conhecemos todos os componentes do gasto energético total, fica muito mais fácil entendermos os cálculos que vamos usar para estimarmos as necessidades energéticas de nossos pacientes. Vamos aos pontos principais sobre os componentes do gasto energético. O primeiro é a taxa metabólica de repouso, a energia necessária para as funções vitais que estimamos pelas equações específicas. Outros fatores, como atividades físicas diárias, estresse ambiental, podem influenciar e consideramos isso ao escolhermos o chamado fator atividade para estimarmos as necessidades calóricas. Outro componente importante é o gasto do exercício físico, que está relacionado com o consumo de oxigênio da atividade. Nós vamos usar os equivalentes metabólicos, os MET, para calcularmos o gasto do exercício. Vamos lembrar também que não consideramos o efeito térmico dos alimentos para calcular, embora seja um fator que influencie no gasto energético total diário. Ok, mas e agora? Como calculamos as necessidades energéticas?
Bem, esse é o tema da próxima aula. Muito obrigado por assistir essa aula. Em caso de dúvidas, não hesite em me contatar por e-mail ou pelas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima aula.